Olá, bom dia. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra. Estamos juntas no nosso plano de leitura bíblica anual e, de acordo com o nosso cronograma, hoje nós estamos em Levítico, no capítulo 10 ao capítulo 12. E estamos juntas aprendendo mais da parte do Senhor, né? Nós temos aprendido no livro de Levítico, né? Que é um livro que vem assim ser caracterizado, né, pela santidade do Senhor. A grande mensagem do livro de Levítico é a santidade de Deus, como diz lá no capítulo 19, no verso 2: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Né? Então, nós vemos assim um povo que sai do Egito, né, após aquela dramática saída do Egito, de todas as pragas do Senhor tirando ali eles com mão forte. Israel, então, ele ficou acampado ali ao pé do Monte Sinai por 2 anos, ouvindo a Deus. Então, no período de Êxodo 19 a Números 10, é um período onde o povo ele ficou ouvindo as instruções do Senhor. Foi um período principalmente de descanso, de ensino, de construção e encontro com Deus face a face. Então, nós vemos que aquele povo ele sai do Egito, né? E era necessário eles serem purificados, eles aprenderem, eles entenderem o Deus a qual havia os tirado do Egito, né? Eles conhecerem mais a esse Deus. Nós entendemos que para nós, quando a mensagem traz que nós devemos ser santo, que aquele povo deveria ser santo, porque o Deus a qual havia os tirado era santo. Então nós pensamos como pessoas pecadoras então podem se aproximar diante desse Deus tão santo, né? Então, o primeiro passo para qualquer pessoa se aproximar a Deus é lidar com o pecado, né? O primeiro passo é lidar com o pecado. Então, nós vamos ver os primeiros capítulos do livro de Levítico, fornecendo assim instruções detalhadas para as ofertas de sacrifício, que constituíam assim um símbolo ativo de arrependimento e obediência. Então, nós vamos ver as instruções de como deveriam ser os sacrifícios para que o pecado do povo fosse perdoado. E toda essa lei de sacrifícios que nós temos lido nos capítulos iniciais de Levítico, nós vemos tudo isso apontando para Cristo, né? Nós vemos que os animais a qual seriam sacrificados não poderiam ter mancha, deveriam ser perfeitos, não poderiam ser aleijados, não poderiam ter nenhum problema, né? Deveriam ser aqueles animais o melhor que eles tinham para oferecer diante de Deus, sem mancha. E assim, da mesma maneira, nós entendemos que Cristo ele veio para ser o nosso sacrifício perfeito, sem pecado, né? Um cordeiro mudo ao matadouro foi levado ali para remissão, para nos salvar, para nos resgatar da morte, né? Então nós vemos toda a lei de sacrifício com suas imperfeições, porque nunca a lei de sacrifício seria capaz de perdoar o povo por completo, porque ali, né, de tempo em tempo, eles tinham que apresentar aqueles sacrifícios para a remissão do pecado do povo, né? Uma vez por ano, o sumo sacerdote apresentava o sacrifício ali, né, em prol de todo o Israel, para a remissão dos pecados. Mas hoje, Cristo ele se entregou o sacrifício perfeito uma única vez. Ele se deu, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue na cruz como sacrifício perfeito para todos aqueles que queiram e aceitam e reconheçam ele como seu Salvador. Né? O sacrifício de Cristo, ele perdoa definitivamente o nosso pecado. O sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Aquele sangue derramado naquela cruz, ele é derramado sobre a nossa cabeça, nos purificando do nosso pecado quando nós levantamos a nossa mão cansada
e confessamos ao Senhor que precisamos dele na nossa vida e entregamos a nossa vida a ele, aceitando a ele como nosso único e suficiente Salvador. Então, nós vemos a lei de sacrifícios em Levítico, apontando para o sacrifício perfeito que estava para vir. O sacrifício que iria ser definitivo e iria alcançar toda a humanidade. É assim que o Senhor fez, é o plano perfeito de Deus para a salvação. E Cristo naquela cruz nos religou a Deus, né? Nos deu o direito de sermos feitos filho de Deus, nos religando, novamente abrindo porta para nós entrarmos em comunhão com Deus. E hoje nós não precisamos mais apresentar nenhum animal para sacrificar, para poder chegar diante de Deus. Nós só precisamos de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Cristo é a porta, Cristo é o caminho. Somente Ele é necessário para que você se chegue ao Pai. Então, através de Cristo, por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que Deus Pai vai ouvir a nossa oração, né? Cristo, ele nos religou a Deus, ele restaurou a nossa comunhão com Deus, ele estabeleceu uma nova aliança para que nós nos aproximássemos novamente do Senhor. Aleluia. Então, nós vemos que Levítico, então, né? Nós vemos os sacrifícios, o sacerdote, o dia da expiação, eles abrindo caminho para que os israelitas naquele tempo se achegassem a Deus. Então, naquele tempo, era necessário aquela lei, era necessário aquele procedimento para se chegar a Deus, né? Nós vemos que eles vinham, né, do Egito, eles vinham com outra cultura, né? 400 anos eles ficaram ali no Egito. Então, assim, era necessário que Deus estabelecesse leis para aquele povo. Ninguém vive sem lei, não é mesmo? Ninguém vive sem lei. Hoje, no nosso mundo, nós somos regidos por leis estaduais, leis federais, porque nós entendemos que o viver em sociedade, né, ele é necessário essas leis. E naquele tempo não era diferente. Deus estava ensinando o seu povo em como viver em sociedade. Deus estava assim purificando aquele povo. Era necessário todas aquelas leis para que Deus fosse honrado na vida deles, né? Para que arrancasse da vida deles aquela cultura do Egito e para que os preparasse para entrar na terra prometida que Deus tinha para eles. Porque eles também não poderiam seguir o padrão de vida dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, que eram os povos que habitavam a terra de Canaã, a terra a qual o Senhor prometeu a eles. Deus queria que eles fossem um povo santo, um povo separado, um povo diferente. E então Deus, ele dá todas as ordenanças do viver em sociedade, né? E então nós vemos também tudo isso registrado no livro de Levítico, né? E Deus, ele é santo, né? Deus, ele é santo e ele exige de nós que nós sejamos santos para nos aproximar diante dele. Nós vimos na leitura de hoje, né, no capítulo 10, quando Nadab e Abiú morrem diante do Senhor por oferecerem um fogo estranho diante de Deus. A palavra diz assim, né? Nós vemos que eles transgrediram a lei do Senhor. Por que eles morreram ali diante, né, do Senhor, no tabernáculo ali? Né? A palavra diz que somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Todavia, nós vemos que eles ignoram esse preceito, eles entram no lugar sagrado, que não eram eles o sumo sacerdote, mas eles então ignoram isso e trazem ali um fogo que Deus não ordenou que eles trouxessem, né? Tinha toda uma regulamentação, tinha todo ali, né, descrito como deveria ser feito o culto de adoração. E eles então ignoram. E o Senhor, assim, né, vem com justiça sobre ele, pesa a mão ali. E nós vemos que
quantos nos dias de hoje têm tratado as coisas do Senhor de qualquer maneira? Não é mesmo, queridos? Quantos têm levado a obra do Senhor, têm feito coisas para o Senhor de qualquer maneira? Deus, ele exige de nós uma santidade. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece a sua vida quando você está em uma igreja, mas ele conhece a sua vida quando você está no seu dia a dia, no seu trabalho, em meio a amigos. Deus, ele te conhece por completo, né? E como você tem se portado, não somente nos momentos de adoração, em uma celebração religiosa, mas no seu viver. Deus, ele exige de nós uma santidade em nosso viver, em nosso andar, em nosso falar, porque ele é santo. E quando nós entendemos que Deus, ele é santo e que é impossível nós nos chegarmos diante dele, né, numa situação de pecado, porque o pecado ele faz separação do homem com Deus. Nós entendemos que santidade, santificação é processo e nós temos que diariamente, né, estar nesse processo de santificação, querendo cada dia ser melhor, hoje mais santo que ontem, amanhã mais santo que hoje. Eu sei que a minha vida é um processo, mas o sangue de Cristo, ele é acessível para me purificar de todo o pecado, sempre que eu precisar. Então, que nós possamos buscar essa santidade, que nós possamos buscar viver uma vida de retidão com o Senhor, porque à medida que nós formos cada vez mais nos aproximando de Deus, o Senhor ele vai se aproximando de nós e revelando coisas grandes ao nosso coração. Amém, queridos? Eu deixo essa mensagem para meditação nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida, que hoje seja um dia sensacional e cheio da presença do Senhor, uma semana de bênção para você e para sua família. Amém.